Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Alvarenga, sou empresário, casado, pai, mentor e escritor especialista em escalar negócios criativos com tecnologia e inteligência artificial criativa. Sou fundador e CEO da FlashVolve e lidero há quase 2 décadas empresas focadas em soluções de tecnologia para a comunicação de grandes corporações. Sou cofundador do movimento ONA, o Novo Audiovisual, e à frente do ONA Club ajudo donos de produtoras e agências a transformarem suas operações em negócios mais produtivos, lucrativos e escaláveis com inteligência artificial criativa. Bem, hoje nosso papo aqui é sobre workflow, né? Nós falaremos um pouco dos workflows que nós trabalhamos aqui no ONA. Bem, e aqui eu trouxe um esboço para tentar guiar vocês nesse propósito aqui, tá? As diferenças da produção de roteiro tradicional versus o roteiro com IA. Isso mesmo. A produção do roteiro, ela é definidor para o processo de IA generativa. Pois se você não estruturar bem o roteiro, você vai ficar lá como um engenheiro de prompt fazendo coisas em cima de coisas e não vai sair do lugar nunca, né? Então a estrutura começa por ali. Então, eu trouxe um paralelo, o que é um roteiro tradicional versus o estruturado, né? Então, pensar no roteiro, quando você pensa em vídeo tradicional, é um roteiro livre, você faz o que tem na tua cabeça e depois se vira para pagar, né? O limitador ali, muitas vezes, é o budget, né? Ou seja, o orçamento que você vai ter para fazer isso. E já na IA, às vezes você pode fazer o que quiser, só que aí a sua limitação é a tecnologia. Então, é muito bom começar pelo roteiro estruturado, para você ter essa certeza que você vai conseguir produzir o que você está prometendo para um cliente, né? O segundo ponto são os sujeitos da cena, né? Em produções tradicionais, você pode ter quantas pessoas quiser, você pode. O que vai mandar novamente é o budget ali, né? Se você quiser contratar 20 atores para a cena, o que vai te bancar é 20 atores. Já a generativa, você é ilimitado de certa forma, né? Então você pode fazer 1 milhão de pessoas, só que tem uma limitação técnica, né? Quanto mais pessoas em cena, mais complexo fica e mais chances de alucinação da IA generativa. Então, a ideia é quanto menos personagens você tiver na cena, mais perfeito vai ficar essa animação, tá? Esse é um segundo ponto muito importante. O terceiro ponto importante é o tempo de cena, né? Numa cena tradicional, você pode fazer um tempo livre, abre a câmera, começa a fazer lá o que você achar, ou até uma animação você pode fazer, né? Já na IA generativa, esses números mudam, né? Atualmente, antigamente era 3 segundos, depois passou para 5, hoje até 10 segundos é viável de ter uma geração por clipe sem grandes alucinações, tá? Então, quanto mais tempo, mais chance de alucinar, tá? Então é importante limitar nesse momento aqui até 10 segundos, tá? E o último ponto dessa produção de roteiro é pensar na cena, né? Numa cena tradicional, né? Que mais uma vez o que vai demandar ali é o budget, né? Então você pode fazer o que você quiser, vários cenários, etc e tal, né? Aí a generativa é interessante a gente pensar em 4 pontos, né? O estilo, né? Qual é o estilo que nós estamos falando, né? O sujeito, quem é o sujeito? É uma pessoa, é um cachorro, é um objeto, né? O contexto, o que ela está fazendo, essa coisa, essa pessoa, esse objeto, onde ela está inserida. E o plano de fundo, que é o background, é o que tem no fundo, né? Sei lá, é uma casa, é um hotel, é uma piscina, né? Então é muito importante ter isso muito claro quando você confeccionar o seu roteiro de IA, tá? Então esses 4 pontos são muito importantes para esse período aqui, tá? Então vamos para o próximo step aqui. Bem, o segundo ponto é o mapear os itens customizáveis. O que seria isso, tá? Então, se você vai fazer um vídeo institucional, por exemplo, você vai ter imagens da sede, da fábrica, os logotipos, o guideline da marca com suas cores, com as suas fontes, as roupas, os uniformes, os trajes em geral. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, mapeie tudo isso que o cliente quer. Porque isso você tem que startar com esses inputs, porque senão lá na frente vai dar problema, você vai ter que refazer todo o seu trabalho, tá? Então é importante você ter essas certezas desde o início, né? No caso, o vídeo institucional trouxe alguns exemplos por aqui. Um vídeo de segurança, por exemplo, né? Então, normalmente você vai ter que preocupar com EPI, EPP, quais são as peças, as cores de que aquela empresa específica usa. Então, no dia zero, pede foto, pede imagem que eles vão ter, já confecciona desde o tempo zero isso, para lá na frente, você não, imagina, você fez um filme lá de 16 minutos, como nós mostramos, e chega lá no final, você tem que fazer toda a roupa de novo, porque você não perguntou qual roupa que eles utilizam, né? Então, isso vai gerar muitos custos e mais retrabalho sem necessidade, tá?
Outra parte é o ambiente físico, né? Qual é o local, equipamentos, veículos característicos, os cenários. Então, olhe para essa empresa e procure onde vai estar é, esses inputs, né? Então, pede já essas informações, estrutura isso. Ó, qual é o local? Se já tem umas fotos, etc e tal, o equipamento, porque às vezes ele tem um trator específico, uma máquina específica, já pega todas essas informações. Os veículos característicos daquela empresa, às vezes tem logo, tem marca, os cenários, quais são? Às vezes tem um escritório típico, às vezes tem uma sala de reunião típica, às vezes tem uma fábrica típica. Então, mapeie tudo isso nesse ambiente físico para não ter problemas futuros. E por fim, defina as etnias e equidade desde o início, né? Então seja proativo e perguntar, não espere o cliente falar. Se ele deseja mais mulheres, homens, pretos, pardos, pessoas obesas ou traços orientais, por que que é isso? Porque a IA, ela tende a fazer pessoas muito perfeitas, né? Então você, por mais que você peça para a pessoa, falar assim, fazer uma pessoa X, ela não vai fazer a pessoa obesa, não vai fazer a pessoa feia, ela vai fazer com os traços perfeitos. Então, para você conseguir esse nível de naturalidade, você precisa pensar isso desde o início. Então, é importante você definir com o cliente. Imagina você faz um filme lá, você pediu um personagem genérico, aí chega o cliente lá no final e fala: Ah, pessoal, agora eu quero que esse personagem seja preto, eu quero que seja branco, eu quero que seja japonês. Isso causa bastante problemas. Você tem que gerar tudo de novo, tem que fazer uma série de trabalhos de novo. Então, seja proativo, não espere o cliente, porque chegar lá no final, o pessoal fala assim: mas esse vídeo está com pouca pluralidade, então você precisa pensar sobre isso. Então, seja proativo, definir as etnias e equidade desde o início é muito importante, tá bom? Então é isso, fique perto e mapeie todos esses itens customizados desde o início, tá? Vamos para o próximo ponto aqui. Bem, outro tópico aqui é o aprove o estilo antes de produzir, né? Então, isso é muito importante, vocês desde o início definir o estilo, né? Definam o estilo criativo dentro do ONA, na plataforma, a gente já tem os estilos pré-definidos, pré-treinados, então ele mantém a congruência em todo o projeto, né? Mas quando você vai para o prompt tradicional, você tem que preocupar um pouco com esse estilo, senão o estilo vai se perdendo no meio do caminho, e também a gente pensar que o cliente, às vezes, no meio do caminho, ele quer falar assim, eu não quero mais esse estilo, né? Quero, em vez de 3D, quero 2D. Né? Mas dentro do próprio estilo 3D ou 2D, existem variações inúmeras, né? Então é importante vocês, já no tempo zero, vocês definirem qual é o estilo que vai ser usado, tá? É, Outra coisa, assim, a IA permite tudo, né? Mas o foco precisa ser estratégico. Embora a IA deixe vocês trabalharem com infinitas possibilidades, variações, o cliente tende a pedir customizações. Então, ele vai criar uma coisa muito específica, por isso é essencial direcionar dentro dos estilos que você já domina. Na nossa plataforma tem os estilos pré-treinados, ele corresponde bem a customizações. Porém, se você vai para um estilo que não está treinado, as customizações às vezes levam muito tempo. Então, você tem que ver com o cliente, quando o cliente faz um pedido, testa antes, né? Então, para ver se você não vai perder muito tempo com alguma coisa, com uma coisa pequena que leva muito tempo depois, porque simplesmente você prometeu para o cliente, tá? Outra coisa interessante é dominar a engenharia por trás do visual. Trabalhar com estilos que você conduz e reduz certas incertezas técnicas e garante precisidade do resultado. Ou seja, quando você domina um estilo específico, fica muito mais simples, né? Então, por isso que no ONA a gente deixa poucos estilos, porque esses estilos que estão, a gente deixa ele muito bem treinado. E conforme a gente vai treinando outros estilos, a gente vai aumentando mais ele com um nível de alucinação bem baixo, né? Então é importante, se você for trabalhar com estilo livre, vai para o lado que você domina a engenharia daquele estilo, porque senão você vai ter muitos problemas de continuidade, até de mudanças futuras, né, com algoritmos, etc. Tá? Então tome bastante cuidado com esse ponto. Tá? Outra coisa, evite trabalho e refações excessivas, né? A falta de planejamento dessas cenas, aprovações com os clientes, etc. Você pode refazer cenas inúmeras vezes. E se você não aprovar o estilo previamente, então isso minimiza erros, custos e desgaste de vocês com os clientes, tá? Então, esse é um outro ponto muito importante, gente. Foque no estilo antes de produzir. E entre no estilo que você domine, né? Na nossa plataforma tem os estilos já pré-customizáveis, que é muito bem treinado, que você não tem necessidade de fazer
pedidos para ele, você pode falar de uma forma natural, que ele mantenha a consistência, porém, se você for para uma engenharia livre, você tem que dominar esse estilo, porque senão você vai ter sérios problemas durante o filme, tá? Por exemplo, um cliente demorou para responder, ele respondeu 2 meses depois, às vezes o que você fazia já não dá mais certo. O prompt não responde da mesma forma, então tem bastante coisa que tem que se preocupar com isso, tá? Então faz o que você domina, é mais importante do que você ficar muito livre em estilos, tá bom? Então esse é mais um tópico importante. No próximo slide eu vou mostrar para vocês o que seria uma estrutura na prática, né? Mas aqui eu vou debater um pouco sobre essa estrutura, né? Um ponto importante que eu coloquei aqui, o cliente nem sempre enxerga o resultado abstrato ao resultado final. O que eu quero dizer com isso, né? Quando vocês têm um roteiro, por exemplo, nós que somos do audiovisual, muita gente consegue imaginar como vai ser o final, mas o cliente não tem essa abstração. Então, é muito difícil vocês, de um roteiro, chegar num vídeo final e os clientes sem ele mexer nisso, né? Então, muitas vezes, por questões técnicas, como a gente falou de roupa, às vezes de cenário, mas às vezes até de estilo mesmo, né? Então, o cliente nem sempre ele consegue ter essa abstração. Eu diria que a maioria das vezes isso não é viável, tá? Então, o que nós criamos essa parte de estrutura exatamente para isso, ou seja, é uma transição entre o roteiro de papel e antes do vídeo, né? Então, a gente tem essa ponte de construção do método que evita desalinhamento, né? Então, por exemplo, no caso específico aqui, a gente mostrou um vídeo de 16 minutos aprovado na primeira versão, e um vídeo super técnico, com detalhes de EPI, EPP, mas por quê? A gente tem uma estrutura aprovada desde o início, tá? O próximo ponto aqui, ó, sem estrutura validada, o custo explode, tá? Então, o que deveria ser um projeto estratégico e lucrativo, porque IA, né, o pessoal fala que muito IA ela é rentável, de fato é desde que você trabalha de forma correta, senão o custo vai lá em cima, né? Então é importante, assim, se você ser estratégico nisso, pensar em lucro desde o tempo zero. Tá? Então, se vocês não tiverem esse planejamento, vocês vão ter um retrabalho além de tempo, né, de horas de trabalho, de créditos, de custo mesmo, né, e ajustes infinitos porque você não planejou direito. Tá? O desgaste operacional, principalmente quando a IA entra no fluxo sem direcionamento claro. Tá? A IA, ela não é inteligência, essa palavra inteligente, inclusive, está equivocada. Né? Então, talvez ela nem é inteligência nem é artificial, mas isso é para uma outra videoaula. Né? Então, a inteligência parte de você. Você tem que direcionar essa inteligência para ela ao fim de falar assim: olha, tá tão óbvio aqui, inteligência, que você não precisa nem alucinar, é só fazer o básico bem feito, né? Então, é muito importante ter isso aí, tá? Eu coloquei aqui, cuidado com a dopamina da geração instantânea, né? A IA, ela impressiona nos primeiros segundos, tudo parece incrível, etc e tal, mas quando você começa a analisar tecnicamente, começa a surgir detalhes que precisam de correção. Então, quando você fala, nossa, que perfeito, aí você para olhar, aí você vê que, nossa, vai ter um rosto que meio ficou esquisito, a pessoa meio sem dedo, acontece coisas, né? Então é muito importante, essa parte da estrutura está muito bem feita, porque vai evitar muito essa parte dessa alucinação da IA. Tá? Então cuidado com essa dopamina, olhe cada parte, veja com detalhes se não tem um tipo de manipulação. Quase sempre existem pequenos detalhes para ser corrigidos. Tá? Então muito cuidado com isso, tem melhorado muito, mas essa supervisão humana é necessária. Tá? E o último ponto desse tópico aqui que as imperfeições existem, visuais e técnicas. Os erros visuais diminuíram muito, né, comparado a comigo que mexo há anos nisso, né, muito antes do GPT mexo com essa parte, né, então é, é muito interessante ver a evolução, né, as coisas estão maravilhosas, mas os erros ainda existem. Tá? E não só erros técnicos, como erros assim de cena mesmo, né? Às vezes você pede para um plano diferente, ele cria coisas equivocadas, né? Então você tem que pensar como uma pessoa do audiovisual mesmo, tá? Então muitas vezes, passada aquela dopamina, como eu falei no item 3 ali, você olhar com mais técnica, opa, vamos ver se tem alguma coisa errada aqui, tá? E é muito interessante ver essas partes nessa parte da estrutura, já os uniformes, os logos, os EPIs, as padronizações técnicas, né? Se a pessoa usa
um determinado EPI, EPP, é muito interessante pensar isso, como a mão é postada, se a catraca está fechada ou aberta, se a porta fica aberta ou fica fechada, tudo isso é muito importante definir nesse ponto, tá? Essa avaliação prévia evita muitas reflações e diminuições de custo para vocês na operação, tá? Então, gente, essa é a parte muito importante para vocês, tá? Então, vou mostrar um trecho aqui do que seria uma estrutura para vocês entenderem na prática o que é uma estrutura, tá bom? Vou dar um play aqui para vocês escutarem, tá? Então a estrutura, elas são os frames parados, tem a locução e também já a música. Então o cliente ele já consegue sentir o filme, o estilo que ele aprovou, todas as cenas, e daqui ele consegue fazer pedidos para alterações com custos muito mais baixos que você deixar lá para o final para fazer, né? Então, por exemplo, aqui eu alterar um capacete é muito mais barato que lá no final, depois que eu gerei o vídeo, etc., eu gerar um outro capacete. Tá? Então é muito importante essa estrutura. Tá? Eu vou deixar aqui 2 minutos para vocês verem em tela cheia, tá bom? E aí a gente vai para a próxima tela. Sua permanência na unidade seja segura. Para obter acesso à mina, cada visitante ou prestador de serviço deverá ser orientado por um acompanhante e receber uma autorização. Não é permitido a entrada de pessoas usando sandálias, bermudas, camisetas cavadas, shorts e mochilas. Também não é permitido fotografar ou filmar sem a devida autorização. A entrada de equipamentos eletrônicos como laptops, tablets e smartphones necessita de autorização prévia. Ao receber o crachá de autorização, você deve colocá-lo em um lugar visível. Em todas as áreas operacionais, é obrigatório o uso de EPI, Equipamento de Proteção Individual. Os EPIs básicos são capacete de segurança, calçados de segurança, óculos de segurança e luvas. Observe que cada local ou função desempenhada pode exigir um EPI específico. Não se descuide. Certifique-se com seu acompanhante caso tenha dúvida sobre a forma correta de utilização e mantenha-se sempre próximo a ele durante a visita. Afinal, é sempre importante contar com alguém que conheça bem a área e os procedimentos de segurança e emergência. Esteja atento também à sinalização que indique o risco de cada área. Se você não conhece o símbolo, oriente-se com seu acompanhante. Em nossas instalações, só é permitido fumar em locais autorizados. Não é permitido entrar na empresa sob efeito de drogas e bebidas alcoólicas. Lembre-se, para a segurança de todos, o porte de armas brancas ou de fogo é totalmente proibido dentro da empresa. Em cada etapa da atividade mineradora, desde a extração, passando pela moagem do refino até o transporte, existem alguns perigos e riscos inerentes ao processo. E por isso, é preciso gerenciar por meio de procedimentos e práticas rigorosas de segurança que devem ser devidamente respeitadas. Então, outro ponto aqui, ainda na fase da estrutura, ajuste tudo com o cliente na fase da estrutura, tá? Então, primeiro valide cada detalhe antes de avançar. Nesse momento, o cliente já consegue visualizar o roteiro traduzido em imagem. Então, aquela abstração, ela fica mais clara para o cliente. Então, ele consegue ver o que vocês estão propondo no roteiro, né? Então, ele começa a se familiarizar com o filme, reduzindo as surpresas no final, tá? Então, valide tudo antes de avançar. Construa um alinhamento visual progressivo. Ao transformar o texto nessa imagem preliminar, você cria segurança, previsibilidade, clareza sobre a direção de arte, enquadramento, figurino, ambientação. Então, todos os passos ficam mais previsíveis quando você passa por esses pontos, tá? O terceiro passo é a lógica da economia e financeira. Então, assim, corrigir nessa fase é muito mais barato. Então não deixe para o final, porque isso vai custar muito caro para vocês. Tá? Então corrija tudo o que você puder nessa fase, porque no final pode, claro, ter algumas alterações que possam surgir, etc. Mas quanto máximo vocês conseguirem resolver aqui, é melhor. Tá? E por fim, né, a imagem errada gera vídeo errado. Então, assim, se a imagem está errada, o dedo está errado, o rosto não está tão bem feito, a roupa está equivocada, o vídeo não vai ser gerado errado, vai ser gerado certo. Então, você precisa alinhar nesse ponto.
Então, essa estrutura ela é muito importante, está tudo alinhado, roupa, local, você olha com olhar criativo também, os personagens estão todos corretos. Então, é muito importante nesse ponto vocês verem tudo, tanto na ótica do cliente técnica, vamos dizer assim, quanto na sua ótica artística. Veja se está tudo nos conformes para quando eu vou gerar o vídeo não ter grandes surpresas. Tá? Outro ponto importante é a timeline. A timeline de uma audiovisual tradicional ela é muito longa, extensa, né? Aqui na nossa, normalmente, nós temos 4 ou 5 pistas, né? Então, normalmente é a locução, a trilha sonora, a imagem, que é essa imagem da estrutura, o vídeo que encaixa exatamente em cima, como um quebra-cabeça, e às vezes tem uns letterings de apoio, alguma coisa assim, ou composição acima, que vocês ainda fazem em After, essas coisas. Então, vou passar aqui uns 20 segundinhos para vocês entenderem dessa estrutura. Então, como vocês podem ver, né, o vídeo está tudo blocado aí. Então, esse que está em roxinho aí já é o vídeo gerado. E o de baixo são as imagens da estrutura, né, que é esse vinho aí. Tá? E o outro é a locução e o outro é a trilha. Tá? Então, é muito importante você ver a simplicidade da timeline. Tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Aqui segue meus contatos. Tá? Vocês podem me encontrar no LinkedIn, eu sou mais ativo. O YouTube está começando a criar conteúdos por lá. Tá? E também tem a nossa página também, o Novo Audiovisual, que vocês podem conhecer mais sobre o nosso movimento. Tá? Então, eu espero lá. Siga as nossas páginas, as nossas redes. E nos vemos até a próxima, tá bom? Muito obrigado.